conteúdo de estudo dessa etapa de geografia, antes do nosso exercício aqui do livro, foi a população europeia, não é? A Europa, você sabe que é um dos continentes fantásticos, é onde está o melhor IDH, né, de todos os continentes. População bastante desenvolvida, né, com relação a esses indicadores sociais, e você analisa com... Ela tem uma população aproximadamente de quase 800 milhões de habitantes. Esses dados aqui eles são antigos, né, mas são bem precisos, porque a Europa é diferente do continente africano. O censo não é tão confiável em algumas nações, principalmente aquelas que estão em guerras. Observe que todos os setores europeus eles são modernos porque os países atendem a essa modernidade, principalmente porque é uma cláusula da União Europeia. A grande massa da população ela está inserida nesse bloco. E não obstante, eu posso destacar para vocês que a Europa também ela tem problemas sociais. Então, existe na Europa uma diversidade cultural gigante. Para você ter uma noção, vocês que já estudaram aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ali nos Balcãs, onde ocorreu o atentado de Sarajevo, existe uma grande gama de cultura. É como uma cidade aqui com uma cultura diferente, por exemplo, Barra, Bonito outra, Camusim outra. Isso é o que ocorre nos Balcãs e algumas regiões europeias. Para você ver dentro da Espanha, aqui nessa região espanhola, você analisa que existem várias nações, né, dentro da própria Espanha. A nação da Catalunha, os países bálticos, né, existente também os países baixos, Holanda e Bélgica, ali junto. Então, são países com características interessantes e com culturas também dentro do próprio país interessantes. Então, as famílias que formaram os reinos europeus, elas também formaram os países. Primos casavam com primos. Por exemplo, Dom Pedro I, português, casou com a princesa austríaca, né? E deu origem aqui uma parte da dinastia aqui no Brasil. Isso é interessante, esses casamentos de famílias na Europa medieval, na Europa colonial, ela passou, na Europa colonial, assim por dizer, né? A Europa do período colonial. Aí ela passou por várias transformações. Então, as famílias fundaram os países, os reinos, eles deram origem a essa diversidade cultural e populacional também. Para você ter uma noção, você já viu falar na princesa Diana, o país de Gales, né? Ela é de lá, a princesa de Gales, né? E o príncipe Harry, o filho dela, assim como o príncipe Charles, o pai dele, era de onde? Ele era da Inglaterra. E há essa possibilidade, porque a Inglaterra, Escócia, país de Gales e a Irlanda do Norte são países que integram o Reino Unido. E há uma diversidade cultural muito existente. Quem já assistiu Coração Valente já observou a dinâmica daquele enredo com relação às disputas existentes entre essas nações. Não é de hoje que existem essas disputas. Existe essa diferenciação. Faz parte do contexto histórico populacional europeu. Então, a população etária da sociedade europeia subentende-se que ela tem mais mulheres em todo canto do mundo, viu? Existem mais mulheres do que homens. Porque a maior parte dos homens morre na guerra, a maior parte dos homens não se cuida, a maior parte dos assassinatos estão relacionados a homens, a maior parte dos acidentes de trânsito estão relacionados a eles. Então, a população europeia não só diferente do mundo, mas ela praticamente tem a grande proporção relacionadas a mulheres. Então, quando você analisa essa pirâmide etária, e você observa que a Europa tem uma certa longevidade. Você viu a pandemia na Europa na parte italiana. A população já de idade foi quem mais sofreu com isso. Então a Europa é um continente antigo, assim por dizer, chamado de Velho Mundo, e a sua população também é uma população, né, já de longevidade, porque a qualidade de vida faz com que essa parte populacional se torne o quê? Se torne velha. Né? Portugal é um país já envelhecido. Existe até incentivo para se ter filhos. Em regiões ali como países modernos, Finlândia, né, quando você analisa a Noruega, há uma certa preocupação com relação à juventude.
Porque esses países têm controle de natalidade. Esses países, eles não são iguais à Índia, eles não são iguais a países africanos ou latinos. Eles fazem um planejamento para se ter um filho, porque eles vão calcular essa questão da faculdade, os gastos que se tem, né, toda a proporção com plano de saúde e assim por diante. Aqui não se tem essa preocupação em grande parte das famílias brasileiras, né, latinas e africanas. Observe que a Europa, ela é um país que é um continente que está envelhecendo, e vários países estão envelhecendo, né? E não há a substituição de uma juventude para acompanhar essa faixa etária de determinada idade. Então, muitos idosos, muitos maduros, mas poucos jovens. Isso é um problema em muitos países europeus, né? A dinâmica existente está relacionada no processo migratório. Muitos são descendentes das juventudes desses que migraram para a Europa. Se você analisar a seleção da Alemanha, os meninos aí que acompanham os jogos, você vê que a maior parte dos nomes não são nem alemães. Tem até um brasileiro lá que jogou na seleção alemã, né? Ele é aqui da região sul do Brasil, se eu não me engano, ali do Rio Grande do Sul, ou é Santa Catarina. Quando você analisar que Drogba, aquela população negra que está ali jogando na seleção alemã, eles são imigrantes. Do mesmo jeito na seleção francesa. Você viu, a França foi campeã, mas a maioria ali são descendentes de imigrantes. Então, a Europa ela sofre com esse problema da imigração. Os refugiados, nesses últimos anos, eles dobraram por conta da guerra da Síria, além dos conflitos existentes no continente africano. Então, a crise dos refugiados no continente, ela se tornou global, porque envolveu vários países do mundo, porque a Europa, a União Europeia, também queria passar uma parcela de cota para receber esses refugiados, países de IDHs interessantes. Dentre esses, até o Brasil, né, foi incluído para receber esses refugiados. A Guerra da Síria foi uma tragédia que levou morte de milhares de pessoas, né, chega a quase 500 mil de civis, para você ter uma noção de sofrimento dessa população, obstante ao sofrimento que a população africana já vem sofrendo com relação às crises existentes no continente, principalmente as guerras civis, né, ao refugiado financeiro, aquele que não tem a sustentabilidade para a sua família, ele procura um lugar melhor. Então, os refugiados da parte do Oriente Médio, né, e África, você vê Líbia, Egito e uma grande parte aqui que envolve a Síria, eles passaram para se estabelecer na Europa. E quais os países mais visados? Dentre esses, a Alemanha, porque a Alemanha é um país rico, é o país mais rico da Europa. Quando você analisar essas questões, você já identifica por que a maior parte da população quer ir para a Alemanha e quer ir para o Reino Unido. O Reino Unido é mais restrito. A Alemanha é mais aberta para receber refugiados. Então, os sírios, países vizinhos também da Europa, fizeram uma enxurrada para esse continente, à procura de uma boa condição de vida, à procura também de segurança, porque não é mole você ter sua casa destruída. Imagine se coloca no lugar toda a sua família espedaçada, parentes mortos, tudo isso sobrou poucos. Não tem nada para você fazer naquele país. Você vai se deslocar para uma área, né? Para uma área mais segura. Os campos de refugiados são abarrotados. E muitos deles, né, oferecem condições inferiores àquela que era da própria casa simples, do próprio refugiado, né? Mas muitos tendem a ir para o continente mais rico e de melhor IDH. Aí surgem alguns problemas. Primeiro, a população ativa da Europa é interessante, mas existe também desemprego e existe também pobreza. Se você analisar esse livro, você vai ver que existe pobreza. E um grupo de pessoas não quer trabalhar em serviços inferiores. Isso sobra para os imigrantes. Acontece muito isso nos Estados Unidos. Os mexicanos é quem vão fazer o serviço ruim. Os mexicanos é que vão trabalhar na limpeza urbana. Os mexicanos é que vão trabalhar em áreas de esgoto, de construção civil e assim por diante. Assim como os latinos nos Estados Unidos. Do mesmo jeito na Europa. Uma boa parcela da população, ela quer salário alto, ela quer sua estabilidade, a população local europeia dos países. Mas o imigrante, em troca de pouco, ele vai fazer esse serviço. Aí, segundo alguns estudiosos dessas relações
de emprego, dizem que o problema do desemprego da Europa está relacionado à presença desses imigrantes. Porque ao contratar, né, um nativo europeu, vai ter mais despesa, então eles preferem um imigrante. Aí surgem fenômenos interessantes como xenofobia. Essa palavra eu passei para vocês pesquisarem. Né? A xenofobia é uma aversão ao estrangeiro. Eles não aceitam o estrangeiro, eles não têm aquela boa relação e têm uma aversão mesmo, né, à cultura do outro. Eu passei também uma pesquisa para vocês fazerem com relação ao nacionalismo exacerbado. Né? O cara achar que o país dele é o melhor, que a cultura dele é o melhor. É bem verdade que algumas culturas, pessoal, elas são diferentes da nossa. Né? Elas apresentam algumas características que não são viáveis para a convivência humana. Por exemplo, o sacrifício de humano entre aqui os astecas, entre os incas. Observe só aquela região de Jericó. Quem é estudante aí da Bíblia já viu, né, que Josué tocou a trombeta e as muralhas caíram. Aquela população dentro das muralhas de Jericó, eles praticavam todo tipo de malvadeza. Eles faziam o sacrifício dos filhos, eles sacrificavam jovens, eles faziam estupros coletivos, eles tinham um monte de gama. E aquela civilização, assim por dizer, aquela nação de Jericó ali foi destruída pelos hebreus, né? E há uma relação. Algumas pessoas afirmam que os judeus, quer dizer, os hebreus fizeram bem à humanidade. Imagina essa cultura, né, espalhada pelo mundo, de sacrifício de crianças, de matanças de virgens e assim por diante. Né? Então, existem nações que têm a sua cultura, mas existem nações que fazem esse processo de desconstituição do que chamamos do consenso internacional, que todos têm o direito à vida. E eles passam a tirar a vida de terceiros. Imagina os cortas-cabeças de Papua e Nova Guiné. Há uma versão a respeito disso, dessas questões, quando se relaciona à vida. Mas existe uma grande parcela de xenofobia com relação à cultura do outro. Obstante essas partes que eu falei para vocês, que alguns sofrem, né, com essa prática cultural um pouco macabra, e ela precisa ser eliminada. Isso não quer dizer que deva ser eliminado toda a cultura daquela nação ou toda aquela nação, porque a vida, nos direitos humanos, também representados pela ONU, ela é a base fundamental. Todos têm direito à vida. Aí, num sacrifício, não se pode fazer isso com crianças. No Brasil já se sacrificou crianças, viu? Né? Em rituais aí macabros, se você analisar. Isso é comum no continente africano. Isso é comum, né, em outras partes do mundo. Então, não quer dizer que a pessoa que seja averso a essa parte, ele seja um xenofóbico. A xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Não é essa prática macabra que existe em algumas culturas, mas ela é a aversão ao estrangeiro. E vários grupos fazem protestos. E dentre estes grupos, a gente tem o que? Os neonazistas. Os neonazistas é um grupo crescente no mundo inteiro. Os novos nazistas que não aceitam estrangeiro têm práticas um pouco também xenofóbicas, muito, e o nacionalismo é exacerbado. A minha nação é interessante, não quero você aqui. E existem vários grupos de neonazistas no Brasil. Se você pesquisar aqui no sul do país, tem muitos grupos neonazistas. Então, a xenofobia, o neonazismo, que são ideologias oriundas do Partido Trabalhador Alemão, que era o nazismo, e se espalhou por determinada parte do mundo, né, no período da era Hitler, ele não acabou, existem ainda defensores dessas ideologias. Né? Então, quando você vir analisar a crise dos imigrantes, você tem algumas palavrinhas-chave que eu coloquei para vocês pesquisarem. Nacionalismo exacerbado, que a sua cultura é a melhor, a do outro não. É diferente desse fator que eu falei, histórico para vocês. Né? Os corta-cabeças, sacrifício de criança, tudo. Eu também sou avesso a isso, mas não à cultura do outro, não ao estrangeiro. Né? Observe que você teve outra palavrinha lá, os neonazistas, os novos. O neo, prefixo grego, significa novo. Os novos nazistas do mundo, inclusive tem vários grupos no Brasil. Os skinheads aqui também no Brasil. Né? Tem a versão até a nordestinos, viu? Os neonazistas do Brasil, os skinheads, eles têm aversões a nordestinos. É interessante você analisar sobre essa ótica do outro, né?
Olha só aqui um quadro, origem das pessoas que solicitaram refúgio. A maioria são sírios. O Afeganistão, o pessoal do Kosovo, dentro da própria Europa mesmo, né? Da Eritreia, da Sérvia, do Paquistão, Iraque, Irã, Nigéria e Rússia. Muitos deles aqui são refugiados políticos, perseguidos pelos políticos, mas muitos são refugiados de guerra, né? Algumas pessoas elas passam a ser perseguidas no seu país por uma questão da cultura, né? O Afeganistão é um país rígido com relação ao islamismo, né? É interessante esse processo porque é diferente de outras nações muçulmanas. Lá existe uma certa rigidez, né? E as guerras que se sucederam também arrasaram aquela localidade do Oriente Médio. E muitas pessoas se deslocaram para outros países, né? A Síria é a que mais sofre com o processo de refugiados, né? Porque não obstante, né, essa guerra iniciou e ainda continua, e a maior parte da população vai buscar refúgio na Europa, né? Observe que os espaços urbanos, nesse contexto, eles são densamente povoados. Mônaco, tem até uma corrida do Principado de Mônaco, um dos circuitos da Fórmula 1, você observa que a corrida é dentro da rua, né? É o circuito mais charmoso. E Mônaco é o Principado, tem 100% da população urbana, quase não tem zona rural, porque as casas já preencheram quase todos os setores, né, habitáveis. E uma boa parte da população, se você acessar as imagens, elas são, né, populações que vivem, né, em situação muito confortável. É onde tem mais rico por quilômetro quadrado. Isso é interessante, né? A Bélgica, 97% dos belgas é urbano. Você vê a Islândia, 93%, a Holanda e assim por diante. Então, esses países, eles são urbanos, porque a tecnologia no campo não permite que muitas pessoas morem lá no campo, apesar de ser países pequenos, né? A tecnologia é bastante utilizada no campo na Europa. A questão das metrópoles mundiais, muitas delas estão na Europa, né? Mas existem também os problemas relacionados às metrópoles. É a pobreza nos países ricos. Todo imigrante que foi para lá não enricou. A gente bem sabe disso, principalmente os que não têm qualificação profissional, que vão aventurar, né? Boa parte da população também de baixa renda, que é um rico aqui na nossa América Latina, eles também sofrem com essa questão da pobreza. Existe aqui um ranking de 2015, né, com relação a isso, mas já existe mais rankings atuais, porque as guerras que se sucederam desde 2015 até hoje aumentou esses fatores. Então, quando você analisar os fatores, observe que o monstro da xenofobia, ela existe em vários lugares, né? A entrada de venezuelanos no Brasil. Você sabe que o Brasil é um país receptivo, mas imagina só, a tua cidade invadida de venezuelano, saqueando, né? Fazendo baderna, fazendo bagunça, tudinho. Você cria aquela aversão. A gente tem pena dos venezuelanos. Mas imagina a Barra, 13 mil habitantes, chegasse 18 mil venezuelanos, sem ter para onde ir. Todos são comportados? Não. Aí cria-se aquela aversão. E indiretamente vai criando um sentimento xenofóbico, de xenofobia. Esses são problemas relacionados a essas nações, né? Então, ao analisar esses fatores, a gente tem fatores aqui dentro do Brasil de xenofobia também, viu? O brasileiro é bem receptivo, mas muitos ali na fronteira com a Venezuela já demonstraram esse sentimento de xenofobia. O nacionalismo exacerbado é que a sua nação é a perfeita e não aceita a cultura do outro, né? A xenofobia, ela casa-se com o nacionalismo exacerbado. O neonazismo é um movimento crescente, existente em várias partes do mundo, inclusive na Europa e no Brasil, no sul do Brasil. Tem até um movimento separatista entre os 3 estados da região sul, né? 90% da população do sul é a favor da divisão, né? E isso foi crescente devido aos últimos resultados eleitorais, né, com relação ao Nordeste e Sul. E você observou esse fator. Então, a Europa, ela passa por problemas interessantes, que não é diferente de outras partes do mundo, mas ela tem uma proximidade gigante com o continente africano e com o Oriente Médio, e faz com que ela se torne o alvo para essas questões da imigração. Então, quando você analisou ali que a população europeia também sofre, os ciganos,
tem até uma certa discriminação. Eu assisti um depoimento de alguns grupos ciganos que acusavam eles de comer cachorro. E verdade, alguns, né, se alimentam de cachorro. E outros criam muitos porcos nesses recantos europeus, principalmente do leste europeu. E pra gente é normal fazer linguiça assim, matar um porco em área assim aberta. Isso ocorre muito nas zonas rurais desses municípios nossos, né? E isso é comum entre o povo cigano. Para o europeu moderno, aquela coisa toda, isso é uma barbaridade, isso é um bárbaro, né? E muitos ciganos passam a ser discriminados. Quando eles vão arrumar emprego, viu o depoimento de uma menina cigana, só é cigano, e eles são vetados, né? Assisti já esse depoimento com relação a isso. Então, armênios, ciganos, muçulmanos e refugiados de várias nacionalidades, eles passam a sofrer esses fatores também na Europa. A Europa não é as mil maravilhas, né? Alguém já ouviu falar na síndrome de Paris? Muito japonês, né, sonha com Paris, japonesas, né? Com a cidade luz, cidade do amor, tudinho, chega lá, vê um povo grosso, né? Falando um pouco meio diferente do japonês, são um dos povos mais educados da Terra, não encontra lá o amor, a cidade luz não é aquilo tudo que falaram, e se tem a síndrome de Paris, a da decepção, desgosto e bate até uma depressão. Isso é interessante com relação a isso. Então, fatores novos que vocês estudaram: xenofobia, neonazismo, nacionalismo exacerbado. Esses são os fatores da Europa atual, né? E de muitos países do mundo, inclusive Estados Unidos, tá ok?